As praias de águas cristalinas e piscinas naturais formadas entre os recifes fazem de Porto de Galinhas um dos mais belos destinos do Nordeste brasileiro. Este cenário paradisíaco vai receber em agosto o maior evento de propriedade intelectual e direito digital da América Latina. Porto de Galinhas será a sede do 44º Congresso Internacional da BPI, tanto pela infraestrutura e beleza, quanto pela sua proximidade com a capital de Pernambuco. Está a 30 minutos de Recife e do Aeroporto Internacional dos Guararapes. Terra de um povo alegre e hospitaleiro, onde passado e futuro se encontram no misto de história, cultura e inovação, Recife tem a 4ª maior região metropolitana do país e é um hub para o desenvolvimento econômico de outros estados do Nordeste. Além disso, abriga o Porto Digital, um dos mais importantes polos tecnológicos do mundo, onde estão mais de 350 empresas e 20 mil profissionais trabalhando com inovação e tecnologia de ponta. Um cenário que coloca a capital pernambucana entre as 6 cidades líderes mundiais da indústria de TI, segundo o portal internacional Rest of World. E é de olho em todo este potencial que, pela primeira vez, a BPI decidiu levar o evento para a região. Nos dias 12 e 13 de agosto de 2024, os maiores especialistas e profissionais de TI do mundo todo estarão em Porto de Galinhas para debater os principais temas de propriedade intelectual e direito digital. E também, é claro, para muito networking. Não perca a chance de fazer parte desse evento. Junte-se a nós no 44º Congresso Internacional da Propriedade Intelectual da BPI. Estamos ansiosos para te receber lá. Muito bom dia a todas e todos. É com imensa alegria que a Comissão de Estudos de Direito da Arte e Cultura da Associação Brasileira da Propriedade Intelectual realiza esse webinar com um tema extremamente relevante na área. E desde já agradecemos à diretoria, a pessoa do seu presidente, Dr. Gabriel Leonardos, pela responsabilidade que nos deu, tanto ao doutor Gustavo Martins, como a doutora Frederica, quanto eu, na formação e condução dos trabalhos dessa comissão temática, aberta e livre a todos os associados. Não existe restrição. Qualquer evento, qualquer associado pode participar e sempre é muito bem-vindo para debater esse tema tão relevante que requer alguns conhecimentos específicos na área. É com muita alegria que recebemos esse convidado tão especial, que faz a manutenção do legado de um dos maiores artistas que o Brasil já teve, junto com demais. É tema, inclusive, de escolas de samba, de desfile de escolas de samba, muito relevantes, né? Que me interessei bastante, estudei sobre o tema, achei fantástico. E todos estamos aqui não para escutar a fala de abertura, mas para escutar nossos palestrantes, e já passo a palavra para a nossa colega, a doutora Frederica Richter, que fará a apresentação do palestrante. Bom dia a todos, é uma honra estar aqui presente com vocês. Vou passar então a apresentação do nosso palestrante de hoje, João Cândido Portinari, PhD pelo Massachusetts Institute of Technology. Anteriormente, cursou o Lycée Louis Le Grand e a École Nationale Supérieure de Télécommunications, em Paris, onde se formou como engenheiro de telecomunicações. A convite da PUC do Rio de Janeiro, regressa ao Brasil em 1967, após 10 anos no exterior, e passa a integrar o quadro docente da PUC Rio como professor em tempo integral e dedicação exclusiva.
Foi um dos fundadores do Departamento de Matemática da Pontífica Universidade do Rio de Janeiro, a PUC do Rio, do qual foi o diretor de 1968 a 1970. Em 1979, após 13 anos de atividades de pesquisa, ensino e administração desenvolvidas em tempo integral no Departamento de Matemática da PUC-Rio, o professor Portinari concebeu e implantou o projeto Portinari, trabalho universitário de uma equipe multidisciplinar, empenhado no levantamento, catalogação, pesquisa e democratização de um vasto acervo documental sobre a obra, a vida e a época do pintor Cândido Portinari, de 1903 a 1962. Foram-lhe outorgadas as seguintes comendas: Prêmio Jabuti, concedido pela Câmara Brasileira do Livro; Prêmio Sérgio Milliet, concedido pela Associação Brasileira de Críticos de Arte; Prêmio Rodrigo de Melo Franco, concedida pelo IFAM; Prêmio Clio de História, concedido pela Academia Paulistana de História; Personalidade do Ano pela Associação Brasileira de Críticos de Arte em 2012; Ordem do Mérito Cultural, concedida pelo Governo Federal; Ordem da Defesa, concedida pelo Ministério da Defesa; Medalha Marechal Cordeiro de Farias, concedida pela Escola Superior de Guerra; Ordem da Stella d'Italia, concedida pela Presidência da República de Itália; Medalha da Ordem Nacional de Mérito Científico, categoria Gran Cruz, em 2023, outorgada pela Presidência da República. Com a palavra, então, João Cândido Portinari. Muito obrigado. Eu queria agradecer à BPI, nas pessoas da doutora Carmen Nicolodi, doutor Gustavo Martins, da doutora Frederica Richter, e dizer que, para mim, é uma honra muito grande, é uma grande alegria estar aqui com vocês hoje. O assunto que nós vamos falar é o projeto Portinari. Eu vou pedir permissão, então, para compartilhar a tela. Não quero me perder muito em palavras introdutórias, porque eu acredito que eu vou convidá-los para uma viagem que vai ser emocionante, através desses 45 anos que a gente tem trabalhado no projeto Portinari. Então, vou compartilhar minha tela. Espero que eu consiga acertar dessa vez. Vamos ver se vocês conseguem enxergar o primeiro slide. Estão vendo o primeiro slide? Que bom. Então, aqui eu vou deixar um pouco... Eu só queria fazer um comentário. Esse background que está aqui atrás de mim, eu não vou dizer agora o que é, porque ele faz parte da apresentação. Ele está ligado à China. Depois nós vamos ver o que é isso. Eu fiz isso como um pequeno teaser aqui do que nós vamos ver mais à frente, né? Então, eu queria mostrar aqui como é que está hoje a equipe do projeto Portinari. Aqui vocês estão vendo duas fotografias separadas por 20 anos, né? A primeira foi lá no comecinho, 1979, quando nós tínhamos a nossa primeira equipe. Muitos permanecem até hoje, né? Mais de 40 anos. Estamos fazendo 45 anos de trabalho do projeto Portinari. A equipe atual é esta aqui, que nós estamos aqui em frente ao Solar Granjan de Montigny, né, que era a sede do projeto Portinari na PUC-Rio. Agora nós estamos numa outra sede, que é o espaço que ocupava o Departamento de Artes da PUC, que se mudou para um prédio mais novo, e nós ficamos com o espaço com herança. E eu queria fazer uma dedicatória especial. Eu sempre faço uma dedicatória, né, nas minhas apresentações, e desta vez eu acho que nada poderia ser mais apropriado, tratando-se da BPI, do que dedicar a uma advogada que foi sócia do escritório Dahnemann Simpson, inclusive, na área de propriedade intelectual, que é minha esposa. Eu queria fazer essa dedicatória a ela, se vocês me permitirem. Então, para entrarmos no clima daquilo que nós vamos apresentar, eu queria convidar vocês para nós ouvirmos juntos um grande poeta brasileiro que fez este poema poucos dias depois da morte de meu pai, em 1962. Eles eram fraternais amigos da vida toda. Entre o cafezal e o sonho, o garoto pinta uma estrela dourada na parede da capela, e nada mais resiste à mão pintora
A mão cresce e pinta o que não é para ser pintado, mas sofrido. Só uma pergunta, vocês estão ouvindo? Estão ouvindo, ótimo. Então vou prosseguir. Não, eu estava preocupado porque às vezes o som não passa, né? Entre o sonho e o cafezal, entre guerra e paz, entre mártires, ofendidos, músicos, jangadas, pandorgas, entre os roceiros mecanizados de Israel, a memória de Giotto e o aroma primeiro do Brasil, entre o amor e o ofício, eis que a mão decide. Todos os meninos, ainda os mais desgraçados, sejam vertiginosamente felizes. Agora, há uma verdade sem angústia, mesmo no estar angustiado. O que era dor é flor, conhecimento plástico do mundo, e por assim haver disposto o essencial, deixando o resto aos doutores de Bizâncio, bruscamente se cala e voa para nunca mais a mão infinita, a mão de olhos azuis de Cândido Portinari. Então, eu acho que a nossa história do Projeto Portinari começa, na verdade, em 1977, 2 anos antes, né, do início propriamente dito dos trabalhos, com um texto muito forte do biógrafo de Portinari, o grande escritor, jornalista Antônio Calado. O Calado escreveu isto aqui: segregado em coleções particulares, em salas de bancos, Candinho era o apelido de meu pai, né? Vai se tornando invisível. Vai continuar desmembrado nosso pintor, como o Tiradentes que pintou. Ele faz esse paralelo, né, com o destino de Tiradentes, que foi esquartejado e os membros dele espalhados assim numa estrada de 300 quilômetros em Minas Gerais, né? Então, isso aqui me impressionou muito quando eu vi esse. Isso é uma denúncia, na verdade, né, de uma lacuna cultural gravíssima para o nosso país, né? E aí nós resolvemos começar o projeto Portinari. E a primeira matéria que saiu sobre o projeto Portinari foi uma página inteira do Globo, que tinha uma manchete paradoxal muito interessante, né? Um pintor, um famoso desconhecido. Como é que pode ser famoso e desconhecido ao mesmo tempo? Mas era exatamente isso, né? Aqui o jornalista perguntava: mais de 95% da obra do maior pintor brasileiro contemporâneo está hoje inacessível ao público, guardada em coleções particulares. O que foi feito do trabalho de um homem que, durante toda a sua vida, exprimiu emocionadamente a alma, o povo e a vida brasileira? Então, o projeto Portinari surge para tentar responder a essa pergunta e a esta denúncia e tentar consertar essa lacuna, não é? E aquilo que vocês viram no título da palestra, um trabalho de amor e técnica, é uma referência ao mesmo Antônio Calado, que depois de iniciado o projeto Portinari, nos fez uma visita lá na PUC e publicou uma coluna em que ele falava do nosso trabalho como um trabalho de amor e técnica, não é? Isso a gente guardou porque é a pura expressão da verdade. Eu acho que sem uma coisa ou sem a outra, nós não teríamos chegado assim a viver 45 anos, né, com um projeto desse. Eu queria, então, convidar vocês agora para a gente ver como que começou o projeto, quais eram os grandes desafios, como é que estava o Brasil naquele momento, em 79, né? E depois nós prosseguimos. Então, vamos olhar aqui como é que a coisa aconteceu de fato, né? Brasil, 1979. Depois de 15 anos de governo militar e 10 anos de AI-5, o país vivia finalmente um momento de abertura política. Anistia, o relaxamento da censura, a perspectiva de eleições, um silêncio compulsório começava a cessar. Surgiam iniciativas de resgate cultural para recontar a história do Brasil. Foram criados projetos como o CPDOC, da Fundação Getúlio Vargas, o Projeto Pixinguinha e o Projeto Portinari. O Projeto Portinari nascia de uma constatação urgente. 17 anos depois da morte de um dos maiores artistas que o Brasil teve nesse século, suas obras não possuíam nenhuma catalogação e sua memória se perdia diariamente. Uma equipe liderada por João Cândido Portinari, filho do pintor,
começou um trabalho de detetives para tentar reunir as informações sobre as obras de Cândido Portinari e as memórias de sua época. Nascido dentro da área científica da PUC do Rio de Janeiro, o projeto Portinari já apontava uma natureza multidisciplinar, reunindo métodos científicos, alta tecnologia e rigor histórico a serviço da arte e da cultura. O projeto começou com o levantamento de mais de 5.000 obras e de depoimentos de grandes brasileiros contemporâneos de Portinari, além de catalogar mais de 25.000 documentos. No processo de cruzamento de informações, muitos fatos vieram à tona e muito foi se descobrindo sobre como aprender a ler Portinari. Essas informações deram um novo sentido à obra e revelaram razões muitas vezes escondidas por trás das tintas. O projeto Portinari não interessava fazer um juízo de valor sobre a obra do artista, mas sim criar uma base de informações imparcial e de livre acesso para pesquisadores e público em geral. O projeto sempre buscou ter uma face pública, seja através de exposições, publicações e palestras proferidas de norte a sul do país e no exterior durante mais de 15 anos. Interessava criar uma educação visual e histórica da formação da cultura moderna brasileira, da qual Portinari é um dos expoentes. 1928. Portinari retrata Cavalcante, governador de Pernambuco. Este é um dos 10.000 documentos localizados pelo projeto Portinari, que está resgatando para a memória nacional o trabalho do nosso pintor maior. Agora, o último esforço no Brasil para que nada sobre Portinari fique esquecido. Se você possui alguma obra ou documento, informe seu nome e endereço para a Caixa Postal 500, Rio de Janeiro. O projeto Portinari mobilizou pessoas e instituições por toda a parte para sua empreitada. Com a iniciativa da Rede Globo e da Fundação Roberto Marinho, foram realizadas chamadas e campanhas em favor do projeto que resultaram em mais de 3.000 cartas mandadas para a Caixa Postal 500. Fruto dessa mobilização, quadros importantes dados como perdidos foram encontrados pelo país inteiro, além de informações que ajudaram a compreender o contexto das obras. Agora eu vou mostrar um pouquinho como é que foi essa... Cândido Portinari tem um quartel-general em ebulição permanente no Rio. No prédio da PUC, a Pontifícia Universidade Católica, uma equipe unida comemora o resultado de 20 anos de um trabalho único no país. O projeto Portinari, dirigido pelo filho do artista, o matemático João Cândido, localizou e catalogou mais de 5.000 obras do pintor. Pesquisou mais de 25.000 documentos. Desenvolveu por computador a técnica que comprova a autenticidade dos trabalhos. São mais de 200 obras consideradas falsas e nós temos cerca de 300 e muitos casos que são casos para estudo. São obras que estão no limbo. A fada madrinha deste resgate é uma tela preciosa, Baile na Roça. O primeiro trabalho de tema nacional do artista, recusado por acadêmicos do Salão de Belas Artes, e com uma história incomum. A tela é vendida e desaparece. Portinari morre sem rever o primeiro rebento que tem a cara do Brasil. Mas em 1980, no início do projeto, uma surpresa. Depois da exibição de uma foto no programa Globo Repórter, Baile na Roça reaparece. O milagre aconteceu naquela mesma semana, né? E aí nós nos deparamos com o Baile na Roça, né? E foi uma emoção para toda a equipe, né? Não foi uma coisa só pessoal minha, era quase como se tivesse um sinal. A gente costuma dizer que tem uma estrelinha, né? Que nos ajuda aqui no Projeto Portinari. E essa estrelinha seria o próprio Portinari, o Drummond, enfim, seus companheiros de geração, seus colegas de Brodowski, né? Que estão... ajudando, apontando os caminhos, né? Então, eu queria mostrar agora aquilo que foi uma emoção enorme para nós todos, né? 25 anos de trabalho, eu nunca imaginei que eu estaria vivo, né, para ver o resultado desse trabalho, que foi o catálogo da obra completa de Portinari, né? Nós publicamos, depois de 25 anos, exatamente como eu estava comentando antes,
com o doutor Gustavo, com a doutora Carme e a doutora Frederica aqui, o catálogo Raisonné da obra completa de Portinari, né? Aqui a gente já tinha quase 5.000 obras. De lá para cá, nós estamos fazendo 20 anos de catálogo Raisonné, né? Apareceram 400 obras novas. Então, nesse momento, nós estamos empenhados em publicar o 6º volume aqui. E foi uma emoção, inclusive, nós não sabíamos, mas constatamos que foi o primeiro catálogo Raisonné em toda a América Latina, né? Nem o México, e a gente sabe a paixão que os mexicanos têm pelos seus pintores, né? Nem Orozco, nem Rivera, nem Tamayo, nem Siqueiros, nem Frida Kahlo tinham catálogos Raisonné naquele momento, né? Foi realmente uma surpresa, né? Eu vou mostrar a vocês um pouquinho como é que foi aquele momento, né, em que o catálogo estava saindo da gráfica praticamente. Foram 25 anos de trabalho. A agenda de João Cândido Portinari já registrava, em 78, a ideia de fazer um catálogo com todas as obras do pai, o pintor dos brasileiros. No início, o trabalho era feito à mão, em fichas que tinham detalhes sobre cada obra de Cândido Portinari. A partir de 1980, é que o catálogo começou a entrar para o mundo dos computadores. Agora, com a ajuda da tecnologia, todas as 5.000 obras do pintor vão poder ser vistas, estudadas e analisadas em livro e CD-ROM. Não é um livro qualquer, é o primeiro catálogo completo da obra de um pintor brasileiro, chamado Catálogo Raisonné. Nas primeiras páginas, que acabam de sair da gráfica, a cor precisa de cada quadro, uma descrição detalhada de cada desenho. 4.991 obras já identificadas pelos pesquisadores. Se vocês tiverem curiosidade depois, eu posso explicar por que um catálogo Raisonné leva tantos anos, né? Nós estávamos comentando sobre o catálogo Raisonné do Picasso, que o doutor Gustavo estava lembrando aqui, que é uma coisa extraordinária. O Picasso teve uma vida longeva, né? E produziu uma quantidade imensa de obras. Então, são catálogos que podem levar 50, 60 anos, às vezes até mais, né? Eu vou explicar, se vocês quiserem, depois eu explico quais são os quesitos, né, para que um livro de arte possa se chamar raisonné, um catálogo raisonné que vem do termo francês, que a gente poderia traduzir como racional, né, mas que é um termo universal. Mesmo nos Estados Unidos, eles falam catalogue raisonné, né? Então, um termo universal. E a gente teve uma outra alegria também de ver que a presidência da República, naquela ocasião, adotou o nosso catálogo Raisonné como um presente de Estado. Aqui a gente vê o presidente da República oferecendo ao presidente francês, na época era o Chirac, né? Mas ofereceu também ao primeiro-ministro do Japão, ao Papa Bento XVI, à rainha da Inglaterra. Foi uma sequência, né, de presentes de Estado, né, com o catálogo Raisonné. Então, agora eu queria falar um pouquinho, eu estava dizendo, quer dizer, para a gente resumir 45 anos de trabalho numa palestra só, é um desafio, né? Então, eu queria falar daquilo que hoje nós consideramos a missão mais importante do projeto Portinari, que são as crianças e os jovens, é o nosso educativo, né? Isso nem todos sabem, mas é realmente aquilo, depois de todo esse trabalho de levantamento, de preservação de acervo, de pesquisa, de catalogação, de cruzamento, né? Nós temos 5.400 obras catalogadas e 30.000 documentos, né? Nós temos 6.000 cartas que Portinari trocou com seus contemporâneos, temos 12.000 recortes de periódicos, temos 130 horas gravadas no programa de história oral, com as pessoas, os contemporâneos de Portinari, que a gente conseguiu pegar em vida, né? Pegamos muitos, Jorge Amado, Drummond, Luiz Carlos Prestes, Afonso Arinos, né? Muitos, que são 74 depoimentos, que estão disponíveis gratuitamente para o público. Eu vou mostrar para vocês depois. Nós criamos um site, não é o portal que a gente conhece das obras, não. É um site mais dedicado à documentação, onde qualquer pessoa pode entrar lá com um termo do escritor, por exemplo, Graciliano. Imediatamente aparece tudo que se refere a Graciliano e a pessoa pode baixar para o seu computador sem nenhum tipo de pagamento, não há necessidade de senha nem nada. Eu vou mostrar esse site depois. Mas eu queria antes falar um pouquinho sobre o educativo, que é a nossa paixão nesse momento, né? Esse educativo ele começa em 1997, 94, aliás, né? Quando a gente... Porque havia uma questão aqui
técnica crucial, que era a seguinte: era lógico que a gente não poderia levar as obras originais, né, para lugares assim como a Amazônia, como o Pantanal, como populações ribeirinhas, né, como populações do litoral da Bahia. Mas a gente não queria levar também reproduções de baixa qualidade. A gente queria levar algo que fosse o mais próximo possível do original. E aí surgiu essa tecnologia que é conhecida como giclée, né, também um termo universal, que são réplicas digitais de altíssima qualidade. Aqui vocês estão vendo a primeira exposição que a gente fez de réplicas digitais. E aí a gente conseguiu interessar a Petrobras, que patrocinou 8 exposições simultâneas que passaram a percorrer o Brasil todo. Porque aqui tem essa outra vantagem, né? Como são réplicas, a gente pode ter clones, né, de exposições. Você pode ter 8 exposições com o mesmo conteúdo, percorrendo ao mesmo tempo diferentes espaços, né? Então, vamos mostrar um pouquinho como é que foi essa relação com a Petrobras aqui. O grande problema para divulgar o trabalho de Portinari é que 95% das suas obras estão em coleções particulares ou foram pintadas em paredes, azulejos e painéis enormes como esse, difíceis de transportar. Foi aí que entrou a tecnologia. Com equipamentos sofisticados, foram feitas réplicas de alta qualidade de 85 obras do pintor. O resultado de todo esse trabalho pode ser visto em exposições itinerantes, realizadas em parceria com a Petrobras e que estão acontecendo ao mesmo tempo pelo Brasil afora. Pintando desde o gaúcho até o nordestino, pintando a colheita do cacau até a colheita do café, a Petrobras viu que apoiar a Portinari era apoiar o próprio povo brasileiro. Além de levar as réplicas para lugares onde às vezes nem existe museu, a exposição Brasil de Portinari dedica uma programação toda especial para as crianças. Eu vou mostrar para vocês um exemplo, né, entre muitos. No Pantanal do Mato Grosso do Sul, vocês vão ver aqui, não vai ser necessário explicar, as imagens falam por si. Sueli, você já viajou esse Brasil inteiro fazendo essas exposições interativas. Que experiência mais te emocionou nessa? Eu só queria fazer uma homenagem também à professora Sueli Avelar, que infelizmente nos deixou esse ano e que foi a grande comandante do nosso educativo. Ela fundou o educativo e ela deu o melhor de si para que o educativo pudesse atingir o máximo de crianças e jovens no Brasil todo. Então, aqui vai minha homenagem à Sueli. Viagem. Olha, há tantas experiências, né? Uma que me emocionou muito foi no Pantanal Mato Grossense. Nós fomos com a exposição Brasil de Portinari, montada numa chalana da Polícia Militar, subindo o Rio Paraguai. Nós saímos de Porto Murtinho, fomos até Corumbá. Íamos parando em pequenos povoados, não era nem cidade, eram pequenos povoados, e eu sentia, quando entrava aquelas crianças no barco para ver a exposição, eu sentia assim, uma emoção grande, porque era assim, a primeira vez que eles estavam vendo, e talvez a última, né? Então a gente tinha que dar tudo possível ali, né, para aquelas crianças. E como eles se identificavam, e nós chegamos a um povoado dos índios paraguaios, chamados índios chamacoco, porque a gente tanto visitava povoados brasileiros como da margem paraguaia também. E o índiozinho entrou e foi direto para o índio, uma cabeça de índio do Portinari. E ele olhava para nós e olhava para a cabeça de índio, eu acho que ele estava pensando, ué, alguém já tinha me visto antes e me pintou assim? Isso foi uma coisa incrível, isso aconteceu muito, né? Não só com crianças e jovens, mas com adultos, com idosos, né? As pessoas se reconhecendo na obra de Portinari, né? Isso foi muito emocionante a gente ver isso. E agora eu queria dar um exemplo, para terminar essa parte do educativo, um exemplo atual de algo que está acontecendo nesse momento, que é chamado Portinari nas Quebradas, que é levar Portinari para as comunidades mais excluídas, lugares assim onde a violência é extrema, como o Complexo do Alemão, a Maré, a Rocinha não é tão violento assim, mas lugares excluídos, Madureira, né? Isso continua, eu quero mostrar para vocês aqui, para vocês terem uma ideia do como é que o educativo está em ação. Os maiores artistas brasileiros, Cândido Portinari, encontram novos admiradores no Rio. É o projeto Portinari nas Quebradas. O gesto repetido várias vezes é a melhor reação. Sinal de que a atenção já foi capturada. Esses pequenos acabam de ser apresentados à obra de Cândido Portinari. Essas partes aqui são peixe. Isso aqui, tipo, é aquelas algas que, tipo, tem no mar. Museu, teatro, cinema.
A maioria aqui não tem acesso a nada disso. Hoje, há condições assim que nós temos, através mesmo do Museu do Grafite, a gente está podendo visitar esses lugares e está trazendo para as crianças esse ver, porque assim são crianças que não participam disso. O Museu do Grafite é esse espaço bonito e colorido. Antigo galpão que tinha virado Cracolândia. Como o Portinari ele já representava a classe pobre e humilde, então a gente foi como se abrisse as nossas portas para ele poder agora, né, fazer a representatividade não dele, mas a nossa. São 22 quadros que tratam principalmente das questões ligadas à pobreza e ao meio ambiente. É algum bicho morto, porque os urubus estão ali em volta dele. E isso é uma paisagem da seca de 1988. E, pelo visto, é muito antiga e chama muita atenção. O Portinari, ele falava sem dizer. Ele mostrava com a arte o descaso dos políticos, das faltas de políticas públicas, o quanto que a morte acompanhava o povo preto. Os quadros são réplicas impressas em alta definição para que fiquem o mais próximo possível dos originais. O filho do artista, João Cândido, lembra que o projeto de levar Portinari para todos já existe há muitos anos, visitou muitos lugares e agora está passando por novas quebradas. A pessoa poderia dizer, não, nós estamos aqui trabalhando para garantir a permanência ou a exposição de Portinari, né? Eu digo, não, eu acho que Portinari já tem sua permanência assegurada, né? Por tudo que ele nos deixou, pelo legado que ele deixou, né? O que nós temos que pensar é nos nossos filhos, nos nossos netos, no nosso povo, né? Eles é que têm o direito de ter esse acesso. A verdade é que Portinari era um artista das quebradas do seu tempo. A sua obra denuncia toda a injustiça, miséria, desigualdade social que está aí até hoje, sendo enfrentada pelas novas gerações. Essa aqui é a terceira parada do projeto, que até o fim do ano ainda vai passar por outras 3 quebradas. Não é isso, pessoal? Os pequenos também podem ajudar a traçar novos contornos para a obra de um dos mais importantes artistas brasileiros, que morreu há 60 anos. É uma releitura do Portinari, isso aí significou mestiço, né? Coloquei uma favela, coloquei o Pão de Açúcar, que na verdade não tinha no quadro do Portinari, e fiz a minha releitura em cima da obra dele. É bem inspirador, assim. O que é ficar inspirado? Ficar inspirado. Você vê uma coisa e gostar demais. Você apaixonou pela coisa. É como se fosse essa obra. A gente olha assim de perto e a gente vê o que ela pode transmitir. Agora, para fazer isso, tem que ser um bom artista, né? Claro, o Portinari é ótimo. E aqui eu queria mostrar para vocês aquilo que eu mencionei, né, o nosso portal Portinari, que acaba de passar por uma reforma muito grande, se tornou muito mais amigável, muito mais complexo também nos seus cruzamentos, né, nos diferentes tipos de conteúdos que ele oferece. E é muito simples memorizar, é portinari.org.br. É só lembrar que não é .com, que é .org. É um acesso gratuito, não precisa senha, não precisa pagar nada, e tudo que está aí, são 5.000 obras e 30.000 documentos, pode ser baixado para o seu computador, né? Você pode se interessar, por exemplo, pelas cartas que Portinari trocou com Manuel Bandeira, com Drummond, com Jorge Amado, com Graciliano Ramos, com Zé Lins do Rego, com Vila Lobos, enfim, com toda aquela gente que ele conviveu, né? Que é aquela geração modernista. E eu estou vendo que eu já estou com 45 minutos, mas não queria deixar de falar do Guerra e Paz, que é o grande desafio que nós estamos enfrentando nesse momento. Então, eu vou condensar num pequeno vídeo só, para poder terminar e ficar à disposição das perguntas que vocês queiram fazer. Então, vamos falar sobre Guerra e Paz aqui. Nas palavras de Cândido Portinari, considero a Guerra e a Paz a melhor obra da minha vida. Dedico-as à humanidade. Este sentimento foi partilhado por Dag Hammarskjöld, Prêmio Nobel da Paz e então secretário-geral da ONU, que afirmou que estes murais eram a mais importante obra de arte monumental doada à ONU. A nossa viagem começa em novembro de 2024, no Museu Nacional da China. Não se trata de uma escolha aleatória.
Os murais serão trazidos para cá para marcar o 50º aniversário das relações diplomáticas entre o Brasil e a China. A sua presença neste local é um testemunho do poder da arte na promoção da compreensão e da cooperação internacionais. Em abril de 2025, os murais deslocam-se para o Palazzo delle Esposizioni, em Roma. Desta vez, fazem parte de uma dupla celebração: os 150 anos da imigração italiana para o Brasil e o Jubileu Vaticano. Os murais, em sua eloquência silenciosa, trazem uma mensagem de unidade e harmonia para essas celebrações. Em novembro de 2025, os murais encontram uma nova casa em Belém, no estado do Pará. A iniciativa visa atender à urgente necessidade da paz, não só entre as nações e as pessoas, mas também entre elas e a natureza. Finalmente, em janeiro de 2026, os murais regressam à sua localização permanente no grande hall de entrada da Sala da Assembleia Geral das Nações Unidas, em Nova York. Aí permanecem como testemunhas silenciosas dos debates e das decisões que moldam o nosso mundo. A viagem dos murais Guerra e Paz é mais do que apenas uma viagem geográfica. É uma viagem através do tempo, através das emoções e aspirações humanas, através do nosso desejo coletivo de paz. O seu impacto é imensurável, não só no mundo da arte, mas como também no domínio das relações internacionais. Recordam-nos o poder da arte na promoção da paz, na promoção da compreensão e na superação das divisões. Ao refletirmos sobre o seu percurso, recordamos as palavras do próprio Portinari: dedico-os à humanidade. E, de fato, são uma dádiva para todos nós, uma dádiva que continua a inspirar-nos e a desafiar-nos, uma dádiva que fala o que há de melhor em nós, uma dádiva que nos chama a escolher a paz em vez da guerra, a compreensão em vez do conflito e a unidade em vez da divisão. Isso aqui foi onde começou o projeto Guerra e Paz, 2007, cinquentenário da instalação dos painéis na ONU. Senhoras e senhores, ao entrar neste prédio, os delegados podem ver uma obra de arte presenteada pelo Brasil às Nações Unidas há 50 anos. Trata-se dos murais Guerra e Paz, pintados pelo grande artista brasileiro Cândido Portinari. O sofrimento expresso no mural que retrata a guerra e nos remete à alta responsabilidade das Nações Unidas de afastar o risco de conflitos armados. O segundo mural revela que a paz vai muito além da ausência da guerra. Pressupõe bem-estar, saúde e um convívio harmonioso com a natureza. Pressupõe justiça social, liberdade e superação dos flagelos da fome e da pobreza. Não é por acaso que o mural Guerra está colocado de frente para quem chega e o mural Paz para quem sai. A mensagem do artista é singela, mas poderosa. Transformar aflições em esperança. Guerra em paz. É a essência da missão das Nações Unidas. O Brasil continuará a trabalhar para que essa expectativa tão elevada se torne definitivamente realidade. Muito obrigado. Isso aqui foi em 2015, quando nós devolvemos. Ladies and gentlemen, please welcome the Secretary General of the United Nations, His Excellency Mr. Ban Ki-moon.
War and Peace are more than magnificent works of art. They are Portinari's call to action. Thanks to him, all leaders who enter the United Nations see the terrible toll of war and the universal dream for peace. I'm deeply grateful to Projeto Portinari and the Brazilian government for the restoration. I'm delighted that in Rio, this process was open to the public, and that these works were also exhibited in São Paulo, Belo Horizonte, and Paris. I visited Brazil when the murals were there in 2011. At the time, I said that Brazil had a much more important guest than me. I meant War and Peace. As you know, Portinari himself was warned by his doctors to stop working on the murals because he was becoming sick from the lead paint. But he refused, and he literally gave his life to finish these masterpieces. He never lived to see them installed. Ladies and gentlemen, please join me in a moment of silence to honor the memory of this visionary artist. Thank you. Portinari is no longer alive, but his legacy will live forever at the United Nations. Let us realize his vision and move from war to peace. Muito obrigado. Thank you very much. Thank you. Muito obrigado a vocês. Eu acho que eu terminei um pouquinho antes da 1 hora, né? E fico à disposição para vocês, se vocês quiserem discutir algum ponto, esclarecer algum ponto que não tenha ficado muito claro, estou às ordens. Gostaria de agradecer pela explanação e parabenizar por todo esse trabalho do projeto, mantendo esse legado de arte e cultura tão importante não só para o Brasil, como para o mundo todo, né? Vou dar sequência, então, às perguntas, e eu vou iniciar por uma pergunta minha. Sou catarinense e eu sei que em 1987 iniciou uma grande parceria comercial com uma das maiores empresas de cerâmica da América Latina, que é a Secrisa, e que eles passaram a utilizar, então, o nome de cerâmica Portinari. E esse uso ele é autorizado, né? Eu queria saber, após isso, se essa parceria ela abriu portas para muitas outras parcerias e se existe muito uso não autorizado do nome, como vocês têm lidado com isso? Então, a Secrisa foi muito bem lembrado, Frederico. A gente na verdade, o presidente da Secrisa naquela época era um grande industrial chamado Manuel de Lourdes de Freitas. E ele tinha uma paixão pela arte e por Portinari. Então, uma vez eu estava trabalhando em casa, eu recebo um telefonema, era ele próprio, né? Dizendo que ele estava interessado, ele estava escolhendo um nome para uma das 7 fábricas que a Secrisa tinha, que seria a mais importante de todas. Ele queria dar o nome de Cerâmica Portinari. Eu não tinha a menor noção de propriedade intelectual, de nada disso. Eu falei para ele, olha, você está me colocando uma coisa que me pega completamente despreparado. Eu vou procurar um conselho jurídico, né, para saber como é que a gente pode formalizar uma coisa dessas. E aí teve início
Aqui talvez valha a pena dizer também que o projeto Portinari, ele não tem nenhum guarda-chuva financeiro, né? A PUC nos abriga apenas, que é apenas entre aspas, porque é também uma coisa maravilhosa que ela seja a alma mater do projeto Portinari, nos forneça o espaço onde a gente trabalha e todas as facilidades, a segurança, né? A energia elétrica, etc., né? Porém, o projeto sempre viveu com muita dificuldade financeira. Houve muitos momentos em que eu pensei até em jogar a toalha, que não estávamos conseguindo pagar as pessoas, né? E aí chegou um momento em que eu pensei, olha, eu não tenho ativos, né, que eu possa realmente colocar a serviço da manutenção do projeto Portinari. Mas aí me ocorreu que tinha um ativo, sim, que chamada marca Portinari, que eu não tinha nunca pensado nisso antes, né? A marca Portinari. Então, nós registramos a marca Portinari no INPI, e aqui minha esposa foi fundamental como advogada da área, né? E registramos, e com a esperança de que, se nós fizéssemos alguns licenciamentos de grande porte, o resultado em royalties, né, que nós receberíamos poderia eventualmente sustentar o projeto Portinari, e eu poderia parar de andar com o pires na mão aí, percorrendo as salas de empresários, do governo, etc., e sem possibilidade de fazer um planejamento. A gente tem que ter a possibilidade de fazer um budget, né, um orçamento, pelo menos a curto prazo. Nem isso nós não tínhamos, né? E aí nós conseguimos, então, no caso da Secrisa, Frederica, foi um caso meio especial, porque como nós estávamos numa grande emergência, eu estava prestes a publicar o catálogo Raisonné e estava também prestes a perder a minha equipe, porque não tinha como pagar, né? Eu vendi a marca, entre aspas, pode-se dizer assim, então não há royalties envolvidos. Eles detêm a marca Portinari. Depois foram adquiridos, se eu não me engano, pela... Agora me foge o nome da empresa, uma empresa que hoje é o Itaú, que ela pertence ao Itaú. Me foge o nome. Mas não há nenhum royalty, nenhum aporte de royalties, né? Mas, em compensação, nós tivemos uma outra empresa também do Sul, que é o Boticário, e criamos uma relação fortíssima com o Boticário, né? O Miguel Kriegsner, né, que é o presidente do Boticário, é uma pessoa extraordinária, também com grande interesse pela arte, pela natureza. Tem a Fundação Boticário, faz um trabalho belíssimo, né, com relação ao meio ambiente. Então, fizemos a Colônia Portinari, que tem um grande sucesso. Isso já tem 20 anos que a gente tem esse licenciamento. E, mais recentemente, fizemos com a Três Corações, que é uma das grandes produtoras de café. Isso tem tudo a ver, porque o Portinari, ele tem um poema dele que ele começa dizendo assim: num pé de café nasci. Né? Meus avós eram imigrantes italianos, camponeses, né, que lavravam a terra. O Antônio Calado, inclusive, diz uma coisa muito bonita. Ele diz assim: Portinari lavrava sua plantação de quadros como seus pais fizeram com o café, de sol a sol. Né? Então, essa relação com o café é muito forte, e a Três Corações é comandada por uma família, são 3 irmãos que têm uma veneração pelo pai. O pai começou vendendo café num carrinho de mão no interior do Rio Grande do Norte, e construíram esse império. Eles têm a veneração, na sala deles tem o retrato do pai, que é uma coisa muito parecida, né, também com a relação que nós temos também com o nosso pai, né, aí, que é o Portinari, né? Então, criou-se um casamento perfeito, é um licenciamento recente. Agora, eu acho que ainda tem um espaço em aberto muito grande. Por exemplo, é incrível que não haja uma tintas Portinari, né? Você tem tinta Coral, tinta Souvenir, tinta Renner, uma quantidade de tintas aí, e que ninguém tenha pensado em fazer uma tinta Portinari. Você imagina, em termos de marketing, né, o que nós não teríamos a fornecer como conteúdos emocionantes, né? Fazer um pintor Portinari em escala nacional, por exemplo, um concurso, né? Os pintores industriais mesmo, né? Pintor de parede. E isso aí nós não conseguimos até hoje. E existem outros segmentos também, que eu acho que seria muito natural pensar no licenciamento. Então, eu agradeço muito a sua pergunta, porque ela traz à luz algo que não é propriamente do projeto Portinari, não é de conhecimento público, mas que é do projeto Portinari, sim, vital para a sua continuidade, para a sua permanência.
né? Nós não somos uma fundação, não temos nenhum fundo a nos garantir a continuidade do nosso trabalho, né? Ele pode ser interrompido a qualquer momento por falta de recursos. Eu agradeço e é interessante a gente saber, né, dessas parcerias. E aqui nós também, como a maioria são advogados, nós temos também muitos parceiros comerciais nesse sentido, né? Em muitas situações, acho que cada um acaba pensando em alguma coisa, né? E eu vou aproveitar e passar a palavra, então, para o doutor Gustavo Martins de Almeida, para dar continuidade nas perguntas. Ele que é um grande conhecedor também de artes e tem até um artigo que fala sobre as obras de arte em azulejos, né, que o Portinari também fez algumas obras em cerâmicas, em azulejos, né? Então, com a palavra, doutor Gustavo, para dar continuidade. Muito obrigado, Frederica, viu, pela Eu que sua... agradeço. Obrigado, Frederica, obrigado a todos. E, João Cândido, obrigado e parabéns pelos primeiros 45 anos do Projeto Portinari, tá certo? Os primeiros 45 anos. Tá? Objetivamente, eu tenho duas perguntas aqui compactas. A primeira seria sobre dificuldades e necessidades do Projeto Portinari, feito pela Maria Fernanda Alves e Luiz Marinello. E a segunda, do Gabriel Leonardos, que eu acho muito interessante, seria sobre a questão da polêmicas em torno de inclusão ou exclusão de obras, insatisfeitos, ora com inclusão, ora com exclusão. Como você resolveu esse problema que a gente sabe que é muito frequente nos catalogos raisonnés, né? Certeza. Olha, eu queria aproveitar para cumprimentar o Gabriel Leonardo, ser amigo nosso de tantos anos também, parceiro, né? Cumprimentá-lo. E dizer que, no caso do catálogo Raisonné, que você mencionou, nós tivemos uma assessoria jurídica extraordinária que foi capitaneada pelo Luiz Guilherme Martins Vieira, que até hoje é um advogado assim muito ligado ao projeto Portinari. Quando nós fizemos o catálogo Raisonné, um dos catálogos que nos inspirou foi o catálogo do Jackson Pollock, dos Estados Unidos, que tinha acabado de ser publicado naquela ocasião e que tinha sido publicado pela Universidade Yale, nos Estados Unidos. Então, havia essa semelhança. Nós, universidade, na PUC do Rio, eles na universidade também, né? Então, era um trabalho com a viúva do Pollock, com o Marchand do Pollock e a Universidade Yale, que forneceu toda a pesquisa, né? Eram 4 volumes, se eu me lembro bem, e no catálogo do Pollock você tinha 3 categorias de obras. Você tinha as obras que eles declaravam ser autênticas, que é claro que era a maioria do catálogo, né? Tinha uma parte de obras falsas, né, que eles colocaram ali as obras falsas, né, identificadas uma por uma, e tinha uma parte que, como a Cristina mencionou naquele vídeo que nós vimos, que ela falou que obras que estavam no limbo, né, que são o que nós chamamos de casos para estudo. São obras que a equipe de autenticação não conseguiu concluir se eram verdadeiras ou falsas, então elas permanecem como casos para estudo. Então, no catálogo do Pollock, tinha essas 3 categorias. E aí nós perguntamos ao Luiz Guilherme se a gente poderia fazer isso no Brasil, e ele nos desaconselhou fortemente, argumentando que a legislação brasileira não nos protegeria e que nós iríamos sofrer uma série de processos por perdas e danos, no caso em que a gente colocasse no catálogo Raisonné uma obra que a gente declarasse que era falsa e que isso iria atingir o patrimônio da pessoa que tinha aquela obra, que tinha a propriedade daquela obra. Então, nós optamos por não colocar nem as obras falsas, nem os casos para estudo. E também nos comprometemos a não revelar, sob hipótese alguma, quem era o proprietário. Isso era uma condição que, no caso de instituições públicas, isso não acontece, mas no caso de propriedade particular, né, muita gente não queria que se revelasse, pelos mais diversos motivos, né? Então, a gente assumiu esse compromisso também. Então, no catálogo Raisonné do Portinari, tem essas particularidades devido à legislação brasileira, né? A outra questão é a questão das obras falsas, que até hoje chegam pessoas lá no Projeto Portinari com uma obra falsa, às vezes grosseiramente falsa, querendo que a gente autentique. Em outros países, você poderia até destruir aquela obra, mas no caso nosso, nós fomos aconselhados a não fazer nada, e essa obra volta para o mercado de arte e vai iludir alguém.
Às vezes ela começa no mercado primário, Rio de Janeiro, São Paulo, depois ela vai aparecer numa cidade em Goiás, onde tem gente com poder financeiro de comprar, mas que nem sempre tem o acesso, vamos dizer, ao conhecimento, né, do que se passa na área da arte. Isso aconteceu muito. Nós tivemos, por exemplo, no Uruguai, uma pessoa lá que nos intimou, com um oficial de justiça, para que a gente declarasse a autenticidade de uma série de obras que estavam lá, e ela colocava um artigo num dos principais jornais de Montevidéu, uma página dupla com as obras falsas todas reproduzidas, dizendo que quando Portinari morou lá, em 1948, ele tinha feito aquelas obras, eram falsas, né? Então aquelas obras depois reapareceram em várias cidades de Mato Grosso, de Goiás, mesmo do sul também, do Paraná, de Santa Catarina, Rio Grande do Sul, e nós não tínhamos como inibir essa ação dos falsários, né? Continuamos não tendo, quer dizer, até hoje a gente enfrenta, às vezes, situações até de uma certa violência, pessoas que querem nos impor que a gente autentique uma obra que a gente está vendo que é falsa. E isso a gente já tentou, mesmo levando ao Congresso, né? Houve alguns parlamentares que tentaram fazer um projeto de lei que pudesse proteger um pouco mais a integridade, né, da obra de um pintor. Então, isso aqui é um caso que continua em aberto, na verdade, né? A gente espera que se possa avançar um pouco na proteção, né, de quem tem a responsabilidade de autenticar. Então, isso que você mencionou é perfeitamente verdadeiro, cada caso a gente tinha que ver se incluía ou não por critérios absolutamente técnicos, né? E éticos, né? Também. Então, a situação continua assim, né? A gente tem, como eu disse, a gente tem uma quantidade de obras que a gente sabe que são falsas, uma outra quantidade que a gente sabe que são casos para estudo e que não vêm a público, porque a gente não pode publicá-las no catálogo Raisonné, neste 6º volume, né, que nós estamos preparando nesse momento. Isso é uma questão que eu deixo aos juristas, né, e também aos parlamentares, porque também depende de uma lei, né? Não sei se eu respondi, Gustavo, porque deixa eu esclarecer, eu não sou uma pessoa que tenha conhecimentos jurídicos, né? Inclusive a Maria, minha esposa, ela disse, olha, se eles perguntarem qualquer coisa de direito autoral, direito assim, de coisa tal, você diga que você não é sua área, você não conhece, né? Eu tinha até chamado ela para estar comigo, mas ela tinha um compromisso, não pôde estar. Não, mas olha, João, ótima pergunta. E eu vou deixar uma provocação para você aqui. A gente está vendo por aí essa questão dos tokens, dos NFTs, da propriedade imaterial, do imaterial singular, né? Eu digo uma tatuagem imaterial. Eu vou deixar, não é para responder agora, não, para você pensar no futuro. Eu tenho visto pessoas cogitando de condomínio de um token que seja vinculado a uma obra física, ou seja, 10 pessoas compram um token e elas têm um condomínio sobre aquela obra física. Sobre a obra imaterial é fácil. Então, é só para pensar no futuro, parece que vem, um passarinho me contou, que vem um catálogo Raisonné online por aí, não sei, parece que vem, não é isso? Que é importante para ter acesso a todo mundo aí. Eu acho que é a recriação, é o Portinari ressurrecto, né? Agora nas tintas imateriais. Eu acho que é uma esperança nossa aí para o futuro breve. Eu agradeço muito a sua sugestão, Gustavo. Nós estamos, inclusive, nesse momento com uma parceria com um colega de vocês, que é o Luiz Marinello, que está olhando essa questão das novas tecnologias, NFTs, tokens, essa coisa toda, né? A criptografia. Eu não entendo nada disso. Eu estou muito interessado numa área irmã, que é a área da inteligência artificial. Isso eu estou realmente interessado. Eu digo a você que eu estou escrevendo cartas para o Museu Nacional da China, que não sou eu que escrevo, é o Gemini que escreve. Escreve maravilhosamente. Se eu encontrar alguma coisa que não me agrada muito, eu digo a ele, olha, Gemini, esse parágrafo aqui eu queria que você mudasse. Aí, na mesma hora, ele oferece, né? Isso é uma coisa... Eu estou lendo um livro fascinante, cujo título é A Singularidade Está Próxima. É de um grande cientista americano, Ray Kurzweil.
ele diz o que ele chama de singularidade. Singularidade é o momento em que vai surgir uma inteligência não biológica superior às inteligências biológicas. E aí ele demonstra, tem 40 páginas de referência científica, que a medicina, por exemplo, vai dar um salto extraordinário, exponencial nesse momento, né? A expectativa de vida saudável vai se estender além do que a gente possa imaginar nesse momento. E ele situa isso entre 1935 e 1940. Para vocês aí, ainda dá tempo. Eu já estou meio fora, que eu estou com o motor 8.5, esse motor ainda não sei se chega até lá, né? Vamos ver. Para mim está ótimo. Carmen, você que sabe agora, minhas perguntas estão satisfeitas aqui. Eu tenho assim uma pergunta que eu tinha feito comentário antes do início do webinar e gostaria que comentasse como foi ver Portinari como tema de desfile de uma escola de samba. Como que foi a união da arte, literalmente, dentro de um dos maiores fenômenos culturais, né? Patrimônio cultural do Rio de Janeiro, Carnaval. Na verdade, eu tenho lembrança de 3 grandes escolas de samba que, em momentos diferentes, homenagearam Portinari. Eu acho que a mais recente, se eu não me engano, foi a Mocidade Independente. Inclusive, Maria, eu desfilamos, eles nos convidaram para desfilar na frente da escola, né, junto com a velha guarda. Foi uma coisa assim de uma emoção imensa, né? Você vê o que há de mais popular, o que há de mais povo, né? Amando Portinari, né? O samba, a letra do samba, uma coisa de uma sensibilidade. Acho que o povo brasileiro é uma coisa extraordinária, sabe? Eu acho que a gente tem que realmente agradecer a Deus pelo povo que a gente tem. E foi muita emoção. Nós participamos assim muito de perto, fomos ao galpão ver a confecção das fantasias, né? A própria elaboração da letra. Eu fui fazer uma palestra como essa lá na escola de samba, eu fui lá lá na Mocidade Independente fazer. Teve também Unidos da Tijuca, se eu não me engano, que isso foi uma das primeiras, foi lá atrás também, foi um desfile belíssimo. Se você quiser, eu te mando. Eu tenho filmado, eu tenho um samba maravilhoso também. E teve uma outra que eu não estou lembrado agora qual foi. Teve Unidos da Tijuca, teve a Mocidade Independente, teve uma outra grande também, que eu não estou lembrando muito bem. Mas foram 3 momentos assim maravilhosos, né? Portinari, a gente poderia dizer, nos braços do povo, né? Ali, a gente sentiu o carinho que eles tinham, o reconhecimento que eles tinham por Portinari ter sempre tomado partido dos mais humildes, dos mais excluídos, né? Aliás, Portinari tem um poema, se vocês me permitem, eu gostaria de falar esse poema para vocês. É curtinho, eu memorizei porque se você me perguntasse assim, me defina Portinari em meia lauda, né? Eu acho que se você espremer Portinari como espreme um tubo de tinta, ia sair esse poema. Ele diz assim: vim da terra vermelha e do cafezal. As almas penadas, os brejos e as matas virgens acompanham-me como um espantalho que é meu autorretrato. Todas as coisas frágeis e pobres se parecem comigo. Eu acho que isso aqui é a essência, né, para se compreender o que Portinari quis passar, né, durante a sua vida. Excelente, parabéns. Mostrou que Portinari não era apenas um artista plástico, mas também um grande literato, né? Ele gostava bastante de escrever e é um lado pouco explorado também. Muito pouco. Eu, inclusive, fui convidado, eu vou fazer uma palestra na Academia Brasileira de Letras, exatamente sobre esse aspecto que você mencionou, Carmen. Pouquíssima gente sabe que ele tem um livro de poesias que foi editado pela Funarte em 2019, Os Poemas de Portinari. Está acessível aí na internet, né? E é uma forma de você ver na prosa, no verso, a obra plástica dele, porque os temas dos poemas são os mesmos, né? Que são os temas tão caros a ele, né? Então, você tem toda a razão. Além dele ter convivido, né, com grandes poetas e grandes escritores, né, na geração dele. Bem, depois dessa hora que passou voando, a gente nem sentimos, foi muito emocionante. Eu acho que todos aqui estão profundamente emocionados, né? Não só pela obra, como pela sua manutenção, sua disponibilidade
de tempo, né? Agradecemos profundamente no chat várias demonstrações de carinho, de apreço, abraços do Valdir Rocha, do Luiz Marinello, nosso presidente Gabriel Leonardo, outros colegas que também todos foram mencionados aqui. Acredito que ainda estão todos sob efeito dessa fala tão importante, e ao final tem um museu que ficou de comentário no início, e no final sobre a obra Guerra e Paz, quando ela estará nesse museu aí ao fundo da sua... Então, no Museu Nacional da China, a inauguração está prevista para 1º de novembro. Há uma possibilidade de que seja transferida para depois da Itália, porque nós estamos encontrando grandes dificuldades em conseguir o apoio financeiro necessário para levar. Você imagina que a logística são painéis de 14 metros de altura, que pesam 2 toneladas, né? Então, a logística, o seguro, o transporte, faz com que seja um projeto caro, né? Mas nós estamos nesse momento por diversos motivos, né? Inclusive o motivo justíssimo, que foi a tragédia no Rio Grande do Sul, que desviou muito as atenções do governo para lá, com toda a razão, né? E também a questão das eleições municipais, em que o foco do governo se voltou muito para as próximas eleições. Nós nos sentimos um pouquinho assim, como é que eu vou dizer, com uma certa incerteza quanto à realização, embora continuamos com a interlocução lá com o Museu Nacional da China. Eles estão na expectativa, afinal de contas, é o principal museu da China, e nos reservaram 4 meses, né, de novembro até março, para essa exposição. Então, a gente está lutando muito nesse momento, mas pode acontecer da gente ter que jogar isso para depois da Itália, para o ano que vem, entre a Itália e a COP30, em Belém do Pará. Fantástico. Então, Portinari pelo mundo, já tem agenda na China, na Itália e aqui no Brasil mesmo, em Belém do Pará. Eu gostaria de agradecer muito a disposição do professor. Se tiver alguma consideração final para fazer. Eu queria dizer só que eu tenho um profundo reconhecimento, né, à BPI, a vocês individualmente, também pelo carinho com que me acolheram, e dizer que eu estou à disposição a qualquer momento, né, para a gente voltar a se falar. Estou com o projeto Portinari à disposição de vocês. Obrigada. Frederica? Eu parabenizo mais uma vez ao João pelo projeto, à BPI, agradeço também pela realização desse evento, né? E muito obrigada, então, pela explanação. Gustavo? João, maravilhosa manhã. Essa pintura está na nossa mente hoje. Uma curiosidade, existe registro audiovisual de Portinari, a voz dele falando entrevistas audiovisuais? Grande pergunta, Gustavo. Você sabe que, por incrível que pareça, o único registro que nós temos da voz do Portinari dura menos de 1 minuto, e ele está falando em francês. É uma entrevista que ele deu em 1946 à radiodifusão francesa, quando ele fez aquela grande exposição em Paris. Mas é muito curtinho. E eu imagino, por exemplo, que a Cinemateca Brasileira, em São Paulo, eles passaram por um grande processo de restauro, de digitalização de conteúdos, e eu estou muito ansioso de saber se eles encontraram alguma coisa lá, né? Porque havia naquela época, quando você ia ao cinema, tinha um trailer, mas antes do trailer tinha o noticiário. A gente sempre via o noticiário, né? Então, naqueles noticiários, provavelmente alguma exposição, alguma coisa de Portinari deve haver, né? Nós estamos ainda na expectativa disso, né? Eu acho que a gente está vivendo, todos nós, nas respectivas instituições, uma revolução digital também, né? Então, muita coisa vai aparecer, e nós estamos aqui muito atentos a isso. Eu acho que a sua pergunta é muito importante mesmo. Nós fizemos agora lá no Fli Tabira, que foi uma homenagem a Drummond, né? O Afonso Borges, que é o organizador, ele fez uma coisa extraordinária. Ele usou inteligência artificial para sincronizar os lábios de uma fotografia ou de um vídeo, né, com uma fala real da pessoa. Então, eles clonaram a voz do Portinari a partir daquele minutozinho e fizeram um diálogo real entre Portinari e Drummond. Portinari fala com a voz dele, Drummond responde com a voz dele também. Foi muito bonito aquilo, muito emocionante. Obrigado, João. Obrigado a vocês, viu?
Tudo de bom. Obrigado a todos que prestigiaram esse webinar. É simplesmente maravilhoso esse legado de Portinari, a importância dele e o reflexo que tem em toda a nossa vida, né? Todo brasileiro sabe quem é Portinari. E confesso que fiquei muito emocionada com o projeto quando apareceu a fala da professora Sueli, quando o índio se sentiu retratado, né? Mostra como é importante a valorização do povo brasileiro sempre. E o povo brasileiro foi justamente, né, uma das grandes fontes da criação do Portinari, né? Quem ainda não conhece, acredito que todos que participaram desse webinar conhecem a obra, o legado, né? Que conheçam, vão atrás, estudar arte, cultura, é muito importante. E já saímos aqui com várias sugestões de temas para serem debatidos, né? Nós temos aqui um grupo de estudos de inteligência artificial, que será o tema, como o João percebeu, do nosso congresso, justamente para fazer estudo dessa, entre aspas, brincadeiras, que foi a remontagem da voz, né? Do Portinari, uma conversa através da inteligência artificial, que também é objeto de estudo. Agradecemos a presença de todos, especialmente ao João Cândido, por nos proporcionar essa hora, nessa manhã, de tanto conhecimento, e também esperamos poder contribuir e que essa parceria seja apenas o início e não o final. Muito obrigada a todos e até uma próxima. Obrigado, Carmen. Até a todos. Obrigada. As praias de águas cristalinas e piscinas naturais formadas entre os recifes fazem de Porto de Galinhas um dos mais belos destinos do Nordeste brasileiro. Este cenário paradisíaco vai receber em agosto o maior evento de propriedade intelectual e direito digital da América Latina. Porto de Galinhas será a sede do 44º Congresso Internacional da BPI, tanto pela infraestrutura e beleza, quanto pela sua proximidade com a capital de Pernambuco. Está a 30 minutos de Recife e do Aeroporto Internacional dos Guararapes. Terra de um povo alegre e hospitaleiro, onde passado e futuro se encontram no misto de história, cultura e inovação, Recife tem a 4ª maior região metropolitana do país e é um hub para o desenvolvimento econômico de outros estados do Nordeste. Além disso, abriga o Porto Digital, um dos mais importantes polos tecnológicos do mundo, onde estão mais de 350 empresas e 20 mil profissionais trabalhando com inovação e tecnologia de ponta. Um cenário que coloca a capital pernambucana entre as 6 cidades líderes mundiais da indústria de TI, segundo o portal internacional Rest of World. E é de olho em todo este potencial que, pela primeira vez, a BPI decidiu levar o evento para a região. Nos dias 12 e 13 de agosto de 2024, os maiores especialistas e profissionais de TI do mundo todo estarão em Porto de Galinhas para debater os principais temas de propriedade intelectual e direito digital. E também, é claro, para muito networking. Não perca a chance de fazer parte desse evento. Junte-se a nós no 44º Congresso Internacional da Propriedade Intelectual da BPI. Estamos ansiosos para te receber lá.